Olá, sejam bem-vindos novamente. Nesse vídeo, nós continuaremos abordando as doenças que atingem o sistema urinário. Esse vídeo foi dividido em parte 1 e parte 2. Essa é a parte 2. Espero que vocês já tenham assistido a parte 1. Na parte 1, nós falamos sobre alguns tipos de glomerulopatias e falamos sobre as principais síndromes glomerulares. E nesse vídeo nós iremos continuar falando sobre as doenças que podem atingir esse sistema. E agora nós iniciaremos falando da glomerulonefrite crônica. A glomerulonefrite crônica, ela refere-se à fase final da doença glomerular. E muitas vezes ela vai resultar de uma glomerulonefrite aguda, seja ela qualquer tipo de glomerulonefrite. Então, independente desse tipo de doença inflamatória inicial, ela pode evoluir para a glomerulonefrite crônica. Porém, como a maioria das doenças crônicas, esses sinais e sintomas relacionados à caracterização da doença, ela não ocorre de uma hora para outra. Vai precisar de anos, às vezes décadas, para que se apareçam as primeiras queixas. Então, muitas vezes, apesar do diagnóstico de glomerulonefrite crônica, não se saberá qual foi a glomerulonefrite aguda que deu início a essa sintomatologia. Ela costuma progredir lentamente para uma insuficiência renal ou até para a morte a partir da azotemia. Eu botei aqui barra uremia, porque a azotemia a gente já viu que é. Na parte 1 a gente fala que a azotemia ela está relacionada ao aumento de compostos nitrogenados, dos níveis de compostos nitrogenados na corrente sanguínea. A uremia é quando o aumento desses compostos nitrogenados, eles começam a apresentar sinais e sintomas relacionados, problemas clínicos relacionados a essa azotemia. As queixas iniciais da glomerulonefrite crônica, elas são muito inespecíficas. As queixas iniciais desse tipo de glomerulonefrite crônica geralmente são muito inespecíficas. As pessoas vão apresentar sintomas, sinais e sintomas como perda de apetite, anemia, vômito, fraqueza, ou seja, situações que você pode encontrar em diversas doenças e até em doenças que não têm uma gravidade e que faz com que a pessoa acabe negligenciando esses fatores. De alguns sinais mais específicos, você pode encontrar a proteinúria. Uma das características da proteinúria é a produção de espuma na urina, então ao urinar pode-se perceber muita espuma, uma espuma que demora a se desfazer, então pode ser um alerta. A hipertensão ela pode acontecer em decorrência a uma glomerulonefrite crônica. A azotemia, que só será percebida ao realizar alguns exames bioquímicos, e o edema. Essas geralmente são as situações que fazem com que essa pessoa ela procure exames mais específicos para que seja diagnosticado a glomerulonefrite crônica. Fora essas manifestações mais gerais, podem aparecer outras manifestações clínicas dominantes, que costumam ser mais a nível de cérebro e a nível de coração. Essas manifestações, elas estão muito relacionadas também ao aumento desses compostos nitrogenados na corrente sanguínea. Essa doença ela é implacavelmente progressiva e, como consequência a isso, para que a pessoa tenha condições adequadas de vida, ela vai precisar realizar diálise, tentando até aumentar seu tempo de vida e melhorar suas condições clínicas, mas como solução para essa doença, a única presente é o transplante renal. Histologicamente, na glomerulonefrite crônica, é possível ver muitos depósitos de colágeno nos glomérulos. Isso vai inviabilizando esses glomérulos e assim diminuindo cada vez mais a função dos rins, né? O que vai levar à insuficiência renal crônica como um caminho geral da glomerulonefrite.
Outra doença que pode afetar esse sistema urinário é a urolitíase ou a nefrolitíase, que é mais conhecida popularmente por cálculo renal. O cálculo renal ele é um problema clínico frequente, tanto que ele afeta cerca de 5% da população. É um número relativamente alto. Os homens são mais afetados que as mulheres e o pico da idade de início é entre os 20 e os 30 anos de idade. Existe uma predisposição familiar e hereditária bem ligado aos cálculos renais e geralmente pode estar associado a outras doenças como a gota, a cistinúria e a hiperoxalúria. A maioria dos cálculos eles vão ser formados a partir de cálcio, 70% deles, outros 15% vão ser formados a partir de fosfato triplo e de 5 a 10% vão ser formados a partir de cálculos de ácido úrico. Como a gente viu quando falou de vesícula biliar, muitas vezes os cálculos, quando eles estão estáticos lá no local onde ele foi originado, eles não causam muitos problemas. Assim também vai acontecer no rim. Muitas vezes eles ficam localizados em partes da pelve renal e não vai trazer consequências, manifestações clínicas, sinais e sintomas. Porém, quando esses cálculos eles se deslocam e muitas vezes eles ficam presos, né, no decorrer desse sistema urinário ou acabam lesionando os tecidos por onde eles passam, é que nós iremos ter as principais manifestações associadas à urolitíase. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Os cálculos, eles costumam ser importantes quando eles obstruem o fluxo urinário ou produzem ulcerações e sangramentos. E podem estar presentes sem produzir nenhum sintoma ou causar algum dano significativo, que é exatamente isso que eu acabei de falar. Quando eles estão estáticos em algumas regiões, eles podem ficar lá sem causar nenhum problema. Mas aí, quando eles se movem e acabam obstruindo o fluxo, lesionando um tecido, aí sim nós iremos ter as consequências associadas a isso. E por um desses motivos é que os cálculos menores, eles apresentam maiores riscos, porque os cálculos maiores, eles são difíceis de se movimentar. Já os cálculos menores, eles conseguem se movimentar, conseguem percorrer o ureter, podem chegar à bexiga e muitas vezes eles podem ser expelidos através da uretra. Porém, a uretra ela é um canal fino, né, com pouco espaço intralumial. Então, esses cálculos, ao tentarem passar por esses espaços, eles podem trazer sérias consequências. Fora isso, os cálculos, por muitas vezes, eles dificultarem o fluxo de urina, eles também aumentam o risco de infecções urinárias. Para o diagnóstico desse cálculo, é utilizado exames de imagem, que eles vão identificar a localização e o tamanho desses cálculos. Geralmente, eles vão ser acompanhados porque eles podem acabar se desfazendo ou diminuindo com o tempo. E havendo a necessidade da cirurgia, hoje em dia se faz a cirurgia através de laser, principalmente, onde é colocado uma espécie de sonda até chegar ao local do cálculo e lá é acionado o laser e esse laser vai quebrando os cálculos renais. Então, essa cirurgia ela é menos invasiva do que era feita antigamente. E como aqui a gente falou das infecções, né? Agora nós vamos dar continuidade falando sobre a infecção urinária. A infecção urinária, ela pode acabar atingindo os rins, como também pode atingir a bexiga e pode atingir a uretra. E ela vai ter um nome específico para quando ela atinge cada uma dessas estruturas. Quando ela atinge o rim, a gente vai chamá-la de pielonefrite. Quando atinge a bexiga, a gente chama de cistite. E quando ela atinge somente a uretra, nós chamamos de uretrite. Elas são conhecidas, né, popularmente no meio da saúde como ITU, que é a abreviação para infecção do trato urinário, e ela pode ocorrer, como eu falei, da uretra até o rim, e é mais comum no trato inferior. No trato inferior, nós vamos ter a uretra e a bexiga.
E é mais fácil que essa contaminação ela aconteça nesse local pela proximidade que essa uretra e essa bexiga ela vai ter do ânus. Nas mulheres, essa proximidade ela ainda é maior do que nos homens, porque o homem ele tem o pênis e acaba afastando mais a região da uretra, né, a saída da uretra da região anal. Já nas mulheres, esses espaços eles são muito próximos, o que facilita e o que é um dos responsáveis pelo qual as mulheres elas são muito mais acometidas por infecções do trato urinário do que os homens. Como eu falei, o sistema urinário ele vai ser dividido em trato inferior e em trato superior. O trato inferior ele vai ser composto pela bexiga e pela uretra, e o trato superior quando essa infecção ela atinge os rins. Geralmente, a infecção urinária ela é de origem bacteriana, mas ela também pode ser causada por alguns vírus e por alguns fungos, como é o caso da Cândida. Falando agora mais especificamente da infecção de trato superior, que eu já falei que a gente chama de pielonefrite, ele é o distúrbio que vai afetar os rins, né? Então ele vai afetar aqueles componentes ali dos rins, principalmente os túbulos, o intestício e a pelve renal. E é a doença mais comum dos rins. A pielonefrite, ela vai ser dividida em pielonefrite aguda e pielonefrite crônica. Ambas vão ter como causa geralmente infecções bacterianas, porém, na pielonefrite aguda, as causas mais comuns que levam a essa infecção, é o refluxo vesículo-uretral, ou seja, quando existe uma volta da urina da bexiga para os ureteres, né, podendo chegar até o rim. Obstruções também são comuns para gerarem pielonefrite aguda. Essas obstruções, elas podem estar relacionadas a defeitos congênitos ou a processos cicatriciais ou até mesmo a pedras, né, formadas nos rins. A instrumentação se dá principalmente a inserção de catéteres, que pode acontecer por alguma motivação. É muito comum a pielonefrite aguda em homens após os 60 anos, por causa de problemas relacionados à próstata, que muitas vezes precisam da inserção do catéter, e isso pode ser um fator que leve à pielonefrite aguda, e lesões pré-existentes, elas também vão colaborar com o seu desenvolvimento. Uma característica da pielonefrite aguda é que ela não causa uma lesão permanente nos túbulos renais, o que já pode acontecer na pielonefrite crônica. A pielonefrite crônica, ela vai acontecer por infecções bacterianas, mas vão existir outros fatores envolvidos na sua patogenia. Geralmente esses fatores, eles vão ser fatores crônicos. Então pode acontecer também uma volta de líquido urinário. É muito comum em pacientes que logo na infância eles apresentam algum defeito congênito e que tem esse refluxo vesículo-uretral muito contínuo, e também pode acontecer por problemas obstrutivos crônicos. Uma coisa que vai ajudar a diferenciar a pielonefrite aguda da pielonefrite crônica é quando se observa nos exames de imagem que houve um envolvimento patológico dos cálices e da pelve, pois só a pielonefrite crônica ela vai atingir essas estruturas, especialmente o cálice, onde poucas são as doenças que atingem o cálice renal. De forma geral, as pielonefrites elas vão trazer alguns indicativos em exames laboratoriais. Um dos exames que é mais acessível e um dos primeiros a ser realizados quando se desconfia de algum problema urinário, principalmente das infecções urinárias, é o sumário de urina. No sumário de urina vai ser analisado o sedimento da urina e vai ser possível ver algumas estruturas. Na pielonefrite, nós poderemos ver os leucócitos,
cilindros leucocitários, pode ver a presença de bactéria, pode ver a questão do nitrito positivo, a presença de hemácias e a presença de proteínas. Esses achados, eles também podem ser apresentados em infecções urinárias do trato baixo, né, quando afeta ali bexiga ou uretra. Mas eu deixei marcado aqui os cilindros leucocitários, porque os cilindros, eles são formados principalmente quando acontece uma estase dessa urina nos túbulos. Então, quando você tem a presença de cilindros rico em leucócitos, você entende que existe leucócitos lá nos túbulos. Então, existe uma estase e existe a presença de leucócitos nos túbulos. E isso vai ser um indício de que está acontecendo uma infecção a nível de rim. Por isso que os cilindros leucocitários, eles são indicativos de pielonefrite e não vão aparecer nos casos de cistite e de uretrite. Já os outros leucócitos, bactérias, nitrito, hematúria, proteinúria, eles podem sim acabar aparecendo em infecções, em sumários de urina de pacientes com infecção de trato urinário baixo. Mas geralmente a hematúria e a proteinúria ela também não vai estar presente, ela vai ser mais relacionada com a pielonefrite. Os exames de imagem eles também vão ajudar no diagnóstico da pielonefrite crônica. Como é uma doença crônica, vai ter uma característica de cicatrização nesse rim, então vão passar por processos de lesão e por formação de cicatrizes, e essas cicatrizes elas vão causando ondulações nesse rim. E geralmente essas cicatrizes elas ficam associadas aos cálices. Aqui tem uma imagem, né, de um rim que passou por processos de pielonefrite crônica. Ainda falando da pielonefrite, vão existir duas rotas pelas quais as bactérias elas podem alcançar o rim. Até agora a gente falou muito a questão de existir uma infecção de trato urinário baixo e essa infecção ela chegar até o rim. Essa via onde a infecção ela começa na uretra e sobe através dos ureteres até chegar ao rim, a gente chama de infecção ascendente. Nessa infecção ascendente, é mais comum que elas estejam associadas a bacilos gram-negativos e principalmente a Escherichia coli. Esses bacilos gram-negativos, na maioria das vezes, ele vai vir ali da região intestinal pela proximidade do ânus e da uretra. E aí acaba acontecendo a contaminação e essas bactérias elas acabam subindo até o rim. Por isso que o nome é infecção ascendente. A outra via que pode levar à infecção dos rins, a pielonefrite, é a via hematógena. Pelo nome já dá para a gente ter uma ideia que essa via hematógena ela vai trazer esses patógenos através do sangue. Ela é a via menos comum e geralmente vai estar associada a uma infecção localizada em algum local anterior ou a uma sepsemia. Os agentes mais comuns que levam a esse tipo de infecção são os cocos gram-positivos, mais especificamente os estafilococos. Ajuda muito no diagnóstico das pielonefrites, mas também no diagnóstico das infecções do trato urinário baixo, né, a cistite e a uretrite, realizar o exame chamado urocultura, porque apesar de no sumário de urina ser possível visualizar a presença das bactérias, na urocultura, é através da urocultura que vai ser possível determinar esse agente etiológico. E também, posteriormente à urocultura, é indicado que se faça o antibiograma, para que também se escolha o antibiótico que melhor responde, que vai ter uma melhor resposta contra aquela bactéria. De forma geral, os sinais e sintomas relacionados às infecções do trato urinário
tanto de trato urinário baixo como de trato urinário alto, vai ser a dificuldade para urinar. Muitas vezes, mesmo fazendo força, essa força ela vai ser acompanhada de uma dor e de uma ardência. Pode aparecer a presença de sangue na urina, vai ter um urinar mais frequente, porém em menores quantidades. Quando essa infecção ela é de trato urinário baixo, vai acontecer dor na região pélvica. Quando é de trato urinário alto, geralmente vai estar associada a uma dor lombar. O paciente ele também pode apresentar sinais mais gerais de processos infecciosos, inflamatórios, como a febre, e a urina do paciente ela tende a aparecer características desse processo. Então, a urina pode ficar com um cheiro forte, geralmente ela também fica mais leitosa. Então, pode ser um indicativo de uma infecção do trato urinário. E agora, por último, nós vamos falar da insuficiência renal. A insuficiência renal, ela vai ser as fases mais graves da doença renal e ela pode acontecer de forma aguda ou de forma crônica. A insuficiência renal aguda, ela vai ser caracterizada pela uma perda rápida de função renal devido a um dano nos rins. E isso vai resultar numa retenção de produtos de degradação que podem apresentar sérias consequências e pode levar à morte muito rapidamente. Nem sempre essa insuficiência renal aguda ela vai estar associada a uma doença renal inicial. É tanto que as causas mais comuns de insuficiência renal aguda vai incluir a desidratação e a intoxicação por drogas ou medicamentos. A IRA, como é chamada, pode levar a distúrbios metabólicos, como acidose metabólica e hipercalemia, vai levar a mudanças no balanço hídrico corpóreo e vai acabar afetando outros órgãos e sistemas. Há 3 tipos de IRA, dependendo do local onde a alteração ela acontece. Ela pode ser uma IRA pré-renal, renal ou pós-renal. Entre as causas mais comuns da IRA pré-renal está a diminuição do volume intravascular, diminuição do débito cardíaco ou a diminuição do volume arterial efetivo, ou seja, que chega até o rim. Entre as causas mais comuns da insuficiência renal aguda, renal, está a necrose tubular aguda, a nefrite intersticial e as glomerulopatias de forma geral, e da insuficiência renal aguda pós-renal estão os problemas relacionados ao ureter e à pelve renal, à bexiga e à uretra, principalmente obstruções que possam acontecer aí nessas estruturas. Já a insuficiência renal crônica, ela vai ser uma deterioração progressiva e irreversível da função renal, na qual o organismo ele perde a capacidade de manter o equilíbrio metabólico e hidroeletrolítico, e isso vai levar à uremia. Geralmente vai ser causada por doenças sistêmicas como o diabetes mellitus, glomerulonefrites crônicas, pielonefrite, principalmente a crônica, e a hipertensão não controlada. Grande parte dos pacientes com insuficiência renal crônica, eles apresentam ou diabetes mellitus ou hipertensão, seja em decorrência da doença renal ou como uma precursora dessa doença renal. E esses pacientes, eles vão progredir para uma diálise e até para um transplante renal. A insuficiência renal ela é dividida em 4 estágios que vão ser relacionados com a capacidade de filtração desse rim. No estágio 1, essa reserva renal ela vai estar diminuída e a taxa de filtração glomerular ela já vai ter sido perdida em 50% da sua função. Ou seja, aquele paciente só vai ter metade da capacidade de filtração glomerular. No estágio 2, essa taxa de filtração glomerular ela vai cair e o paciente ele só vai ter entre 20% e 50% da sua função normal.
Nesses casos, a creatinina e a ureia, elas já vão estar bem aumentadas na corrente sanguínea, pode já começar a desenvolver uma anemia, principalmente relacionada à diminuição da produção de eritropoetina, e o paciente ele pode apresentar poliúria e nictúria, que é um aumento da urina e o aumento da urina durante a noite. No estágio 3, já começa um estágio que a gente chama de falência renal. A taxa de filtração glomerular, ela já está entre 20 e 25% do normal. Os rins, eles perdem totalmente a capacidade de regular o volume urinário e a sua composição. A uremia, ela muito provavelmente vai estar presente com complicações em vários outros sistemas. E o estágio 4 é considerado já doença renal terminal. A taxa de filtração glomerular, ela é menor do que 5%. Já vai ser o estágio final da uremia, ou seja, das características clínicas associadas aos aumentos dos compostos nitrogenados na corrente sanguínea. E nesse caso aqui, a única solução para esse paciente é o transplante. A gente já falou da uremia, já viu que ela vai estar associado a essa questão do aumento dos compostos nitrogenados, levando a manifestações clínicas, mas agora eu vou ter aqui para vocês os principais sistemas que podem ser afetados por essa uremia. Então, se a gente dá uma olhada geral, dá para ver que várias coisas podem acontecer em decorrência a essa uremia inicial. Então, nós vamos ter problemas relacionados aos fluidos e eletrólitos, pode acontecer desidratação, edema, hipercalemia, acidose metabólica, relacionado aos ossos e ao fosfato de cálcio, a gente pode ter hiperfosfatemia, hipocalcemia. Cuidado para não confundir a calcemia e a calemia, né? No caso da calemia, é um aumento de potássio na corrente sanguínea e uma diminuição de cálcio na corrente sanguínea. Pode acontecer um hiperparatireoidismo secundário e uma osteodistrofia renal. Das condições hematológicas, pode acarretar uma anemia ou uma diatese hemorrágica. No sistema cardiopulmonar, pode levar a uma hipertensão, a uma insuficiência cardíaca congestiva, ao edema pulmonar e a uma inflamação do pericárdio por esses compostos da uremia. No sistema gastrointestinal, vai causar sintomas mais gerais, como náusea, vômito, e pode causar a inflamação do esôfago, do estômago ou do cólon. No sistema neuromuscular, pode causar miopatia, neuropatia periférica e encefalopatia. E das condições dermatológicas associadas, pode levar a palidez, prurido e dermatite. Então, aqui a gente vê como essa uremia ela pode afetar o organismo como um todo. E dá para a gente também ter uma noção de como o paciente renal ele vai ficar debilitado em fase final, porque ele acaba tendo manifestações sistêmicas que envolvem o seu organismo por completo. Eu coloquei aqui alguns pontos que ajudam a diferenciar a insuficiência renal aguda da insuficiência renal crônica. Na insuficiência renal aguda, é possível ainda observar a causa presente. Como ela acontece de forma rápida, então é mais fácil descobrir qual foi o fenômeno desencadeador, o que é muito difícil na insuficiência renal crônica, porque as consequências elas vão acontecer depois de anos. Na insuficiência renal aguda, os rins eles costumam estar normais ou aumentados. Já na insuficiência renal crônica, pela perda de funcionalidade dos glomérulos, pelo processo cicatricial, esses rins eles já vão estar menores. Na insuficiência renal aguda, o paciente ele mantém boas condições corpóreas, porque não tem tempo suficiente para esse paciente ele já estar tão debilitado. Já na insuficiência renal crônica, não. Já existe uma perda de peso, uma perda de massa muscular. Na insuficiência renal aguda, os sinais clínicos eles são mais graves,
porque como eles acontecem de uma forma de uma hora para outra, esses sinais eles são mais aparentes. Na insuficiência renal crônica, não, esses sinais eles costumam ser mais brandos. Nós só vamos ter sinais mais graves já nos estágios finais, né, da insuficiência renal crônica. Na IRA, a azotemia ela vai ser discreta, não vai ter tanto tempo para esse aumento dos compostos nitrogenados. Já na IRC, a azotemia ela vai ser mais marcada e ela vai estar associada a uma uremia. E na IRA, costuma-se ter a oligúria ou anúria. E na IRC, vai ser o contrário, né? Nós já vamos ter um aumento da produção de urina e relacionada a essa quantidade de perda de água também vai existir a polidipsia. Os exames mais utilizados na avaliação da função renal vão ser sumário de urina, os exames bioquímicos, principalmente creatinina, ureia e cistatina C. Exames imunológicos, eles podem ser feitos principalmente quando existe uma causa relacionada a doenças que envolvem o sistema imune. Podem ser realizados exames em urina de 24 horas, e aí existem várias coisas que podem ser dosadas nessa urina de 24 horas. Podem ser realizados exames de densidade e osmolaridade dessa urina. Pode ser realizado o clearance de creatinina e também pode-se utilizar de exames de imagem, né, como ultrassonografia, radiografia, tomografia e a ressonância magnética. O que eu tinha para falar sobre doenças que afetam o sistema urinário era isso. Eu ainda vou fazer um vídeo para vocês falando sobre o sumário de urina, que é um exame simples, barato, mas que traz dados importantes e iniciais sobre essa avaliação da função renal. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.